Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. É uma grata satisfação estar hoje aqui para trocar algumas ideias a respeito deste tema que, dia após dia, desperta o interesse de uma quantidade cada vez maior de pessoas, o poder do pensamento. O meu nome é Júnior, eu sou médium da Casa de João Pedro, e para nós é um privilégio tê-los hoje aqui conosco. Eu vou compartilhar uma apresentação na tela para ficar mais fácil de acompanhar. Bom, vamos lá. Você provavelmente já ouviu falar do poder do pensamento positivo, que pensar coisa boa atrai coisa boa. Você acredita nisso? Tem muita gente que não acredita. Mas o fato é que a questão vai muito além disso. As doutrinas espiritualistas nos mostram o poder desse pensamento e a forma como ele exerce influência em nossas vidas. Por outro lado, alguns estudiosos já apresentaram trabalhos científicos procurando mostrar essa mesma influência do pensamento nas vidas das pessoas sob o ponto de vista científico. Hoje eu vou mostrar aqui um pouco sobre esses dois enfoques, procurando trazer informações para que você possa refletir a respeito. Bom, quando a gente fala sobre um assunto, é sempre bom defini-lo, saber do que se trata, né? E para isso, nada melhor que consultar o dicionário. Então, procurando a palavra pensamento lá no dicionário, nós encontramos o seguinte: ele pode significar o ato ou efeito de pensar, a faculdade de pensar logicamente, o poder de formular conceitos, o produto do pensamento, ideia, recordação, lembrança, o modo de pensar, a opinião, e uma frase que encerra um conceito moral. Hoje, para nós, vamos abordar especificamente o significado do pensamento como ideia, aquele que está grafado em vermelho ali. Bom, passando a ver um pouco sobre a visão espiritualista a respeito do pensamento, nós vamos encontrar as ideias de André Luiz na brilhante psicografia de Chico Xavier, as seguintes afirmações a respeito do pensamento. Primeira delas, o pensamento é um fluxo energético do campo espiritual de cada ser. Então, aí você tem já algumas ideias diferentes. Fluxo. Fluxo significa deslocamento, passagem. Deslocamento, logicamente, vai de um ponto até outro. Desloca-se num espaço. E energético vem de energia. Então, é o deslocamento da energia, ou seja, pensamento é energia. E ele vem do campo espiritual de cada ser. E aí já há um outro conceito, né? O pensamento não vem do nosso cérebro físico, ele vem da mente. E a mente se encontra no ser pensante, que é o espírito. O campo espiritual de cada ser é o componente dele que é distinto da matéria. Então é por isso que quando desencarnamos, quando o corpo físico deixa de existir, a fonte do pensamento continua intacta, ela permanece existindo e pensando, né? Portanto, ela não está no cérebro físico, ela está na mente que pertence ao espírito. Bom, André Luiz ainda nos afirma que o pensamento é a substância de todos os fenômenos do espírito, que se expressam por ondas de múltiplas frequências. Bom, como substância, então ele é matéria-prima, ele é a base dos fenômenos do espírito. E quando aqui ele fala de espírito, ele se refere de uma forma geral. Então, se refere a seres encarnados, que possuem corpo físico, assim como se refere também aos irmãos desencarnados,
que não estão utilizando um corpo físico no momento, né? E aí nós vemos que ele se expressa por ondas de múltiplas frequências. Aqui cabe uma novidade, né? O pensamento se expressa por meio de ondas. Como vimos no slide anterior, ele é energia que se desloca. Ele se comporta como onda. Então, parece que nós estamos numa aula de física, não é mesmo? E realmente é. Porque lá na obra Mecanismos da Mediunidade, André Luiz se vale de vários conceitos da física para explicar o pensamento. O livro até parece um livro da matéria física das nossas escolas terrestres, mas, na verdade, tem conceitos que vão além, que a ciência ainda não chegou. Então, nós podemos ter aí que o pensamento ele não é uma coisa abstrata, uma coisa que não tem forma. Ele é uma energia em deslocamento. E ele parte do ser pensante, que é o espírito, e se propaga obedecendo a forma ondulatória, se comportando como uma onda. Vamos adiante. André Luiz ainda nos conta que ele é a matéria mental e obedece leis físicas que prevalecem sobre novo sentido. Então, aqui nós já vemos que ele também é matéria, mas ele não é aquela matéria palpável que nós estamos acostumados, né? Como um objeto, né? Mas nós devemos lembrar que existem formas de matéria que nós ou não percebemos ou percebemos por sentidos diferentes da visão. Vou dar um exemplo bem simples aqui. É o caso do ar presente na atmosfera terrestre, né? O ar ele é composto por diversos gases, né? A maior parte é nitrogênio, uma parte menor, cerca de 21% é oxigênio, temos também o gás carbônico e outros gases em quantidades bem menores, né? Nós não vemos o ar, mas nós sentimos os seus efeitos. Nós respiramos oxigênio, nós sentimos a ação do vento, que é o ar em deslocamento, né? Então, nós sabemos que ele existe, que é a matéria. Da mesma forma, é o pensamento. Ele também é matéria, só que é matéria mental. Porém, ele não obedece às leis físicas do jeito que elas são conhecidas atualmente na ciência. E isso não há nada de extraordinário ou sobrenatural. Vamos lembrar que se nós apresentássemos um telefone celular ou se falássemos a respeito para um habitante da Terra da Idade Média, ele não acreditaria, né? Ou acharia que era algo fantástico, sobrenatural, você poder utilizar uma caixa metálica que transmite a sua imagem ou a sua voz, ou até uma mensagem de texto para qualquer parte do planeta. E naquela época, a ciência ainda não conhecia a propagação das ondas eletromagnéticas, que são a base do funcionamento do celular, também da televisão, né? Assim ocorre com o pensamento nos dias de hoje. A nossa ciência não domina isso, mas ele existe, ele se propaga e obedece a leis naturais que ainda serão do nosso conhecimento científico. Seguindo. O pensamento é também o alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico. Ele é o agente essencial. Daí a gente pode perceber que ele é importante tanto no plano dos espíritos, dos irmãos desencarnados, quanto no nosso plano físico das criaturas encarnadas. Ele é o agente essencial. No plano espiritual, ele é o meio pelo qual os espíritos, que são seres desencarnados, exercem a sua vontade. Para nós, pessoas que estamos habitando temporariamente um corpo físico, é uma das formas pela qual nós manifestamos sentimentos, por exemplo. O pensamento está muito ligado aos sentimentos interiores que nós
temos, né? E é importante lembrar que, sendo o alicerce vivo e sendo o agente essencial, ele é transmitido. Nós vimos que ele é uma onda que se propaga. E, uma vez transmitido, ele é do conhecimento. Mas do conhecimento de quem? De pessoas sensitivas e dos nossos irmãos desencarnados. Allan Kardec nos conta, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 557, ele questiona aos espíritos se os irmãos desencarnados podem saber, ter conhecimento dos nossos pensamentos mais secretos. E eles lhes respondem que sim. Eles podem ter conhecimento de pensamentos que nós queremos esconder de nós mesmos. Ou seja, daí nós vemos que não podemos esconder aquilo que pensamos dos irmãos desencarnados, por exemplo, né? E que eles captam o nosso pensamento por meio das suas características físicas, sua frequência, seu comprimento de onda, né? E o tipo de ideia que ele transporta, o tipo de sentimento que ele representa, né? Assim, o pensamento ele compõe um mar de energia sutil que estamos imersos e onde há elementos que transcendem a tabela periódica. Como o pensamento é regido por leis físicas que ainda nós não temos inteiro conhecimento, é natural que ele possua na sua composição elementos desconhecidos para a ciência, né? Vale lembrar, por exemplo, que esses elementos atualmente constantes da tabela periódica dos elementos químicos foram sendo descobertos aos poucos, né? Há alguns deles que nós conhecemos há menos tempo que outros. Mas mesmo quando a ciência desconhecia, eles existiam, né? E precisou de tempo para a ciência tomar conhecimento, estudá-lo e compreendê-lo. Assim se dá com o pensamento. Vamos passar, então, agora para estudar um pouco as características do pensamento. O pensamento ele tem natureza diferenciada e características e peso próprios dependendo do sentimento que expressam. Então, nós podemos entender que quando o nosso pensamento expressa sentimentos mais elevados, como, por exemplo, a alegria, o amor, a gratidão, a paz, eles têm um tipo de peso, de cor, de frequência, de comprimento de onda, diferentes daqueles que expressam sentimentos menos nobres, como, por exemplo, o medo, a raiva, o ódio, a incompreensão, a tristeza. Eles se diferenciam pela sua natureza. E essas diferenças elas se expressam nas suas características físicas, que a maioria de nós desconhece. Assim, os pensamentos eles adensam ou sutilizam a nossa alma e definem as qualidades magnéticas. Eles fazem isso através do adensamento e da sutilização da nossa aura, que é o campo magnético existente ao redor do nosso corpo físico. Quando nós nutrimos de forma habitual, dia após dia, durante um longo tempo, sentimentos expressos por pensamentos mais elevados, a nossa aura fica mais sutil, mais leve, com cores mais claras, com frequência mais elevadas. Ao contrário, quando a gente costuma manter sentimentos e pensamentos menos nobres, mais regidos por raiva, por ódio, desejo de vingança, incompreensão, nós
definimos qualidades magnéticas mais densas da nossa aura, mais pesadas, mais escuras, com um padrão vibratório de frequência bem mais baixo. Bom, isso é uma coisa. Aí, vamos a algo muito importante, e é um conceito desconhecido pela maioria das pessoas. Quando nós pensamos, nós imprimimos existência ao objeto idealizado, ou seja, aquele que nós estamos pensando. Idealizar, pensar, é criar. E por que isso é feito? É porque o pensamento ele é matéria. Então, a gente, quando pensa, projeta, a gente joga essa matéria o tempo todo no espaço ao nosso redor. E ela vai se acumulando ao redor de nós mesmos, vai definindo a nossa aura, como nós vimos na sentença anterior. E então, nós estamos criando essa realidade que a gente está pensando. E isso tem uma influência decisiva nas nossas vidas. E toda criação, ela tem vida e movimento, e impõe responsabilidade à consciência que a manifesta. E como vida e movimento se vinculam aos princípios de permuta, ou seja, de troca, é indispensável analisar aquilo que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devemos receber. Então, para o pensamento, vale a lei da afinidade das frequências características de cada um deles, né? Diferentemente da carga elétrica, onde os opostos se atraem, aqui, com o pensamento, os pensamentos semelhantes é que se atraem, né? Pensamentos do mesmo teor. Assim, pensamentos mais nobres atraem pensamentos mais nobres. Pensamentos mais densos, mais baseados em raiva, em ódio, vão atrair pensamentos dessa mesma natureza. E isso é o que define essa matéria mental, essa realidade que estamos criando ao pensarmos. E que normalmente nós colocamos em piloto automático, né? Ninguém se preocupa muito com isso no dia a dia. E está construindo a sua realidade sem perceber. Bom, vamos falar um pouco agora sobre pensamento e mediunidade, né? Mediunidade, então, é a capacidade de comunicação de seres de planos diferentes, né? Normalmente, a parte dos seres desencarnados para o plano físico por intermédio daquele que nós chamamos de médium, né? Então, na mediunidade, o pensamento ele é o grande agente que liga transmissor e receptor. Ele é o elo de ligação. Então, quando um espírito comunicante quer transmitir uma ideia ao plano físico, ele se vale de um médium e há que haver o que está em vermelho a seguir, uma sintonia para que seja possível essa conexão mental, essa ligação. Então, por isso, muitas vezes, é difícil para determinados médiums captarem e transmitir a ideia de um mentor ou de um espírito comunicante. Normalmente, isso ocorre quando há uma discrepância, quando não há uma afinidade entre os pensamentos, uma afinidade mental, quando o padrão vibratório deles está muito diferente, eles não conseguem essa aproximação nas frequências mentais, nos comprimentos de onda do pensamento. E aí demora-se tempo até que haja esse ajuste. É natural, por exemplo, que aquele médium escrevente, o que faz psicografia, e que não tem essa afinidade muito aflorada, quando ele está no início da prática, ele começa a rabiscar garranchos, né? Até que ele consiga uma afinidade fluídica, essa conexão mental
com os espíritos que estão transmitindo a ideia. Essa conexão torna possível, então, desde uma simples intuição até a transmissão de mensagem de mentor muito distante. Vamos comentar um pouco aqui. É comum a gente falar sobre a intuição que temos dos nossos anjos de guarda, né? Mas por tudo que nós já vimos nos slides anteriores, e nessa afirmação que está em vermelho ali, que a sintonia proporciona a conexão mental, é de se concluir que quando nós estamos nos afastando daqueles objetivos que nós traçamos antes da encarnação, antes de nascer, nós não conseguimos captar a intuição, a mensagem, as dicas do nosso irmão desencarnado, nosso anjo de guarda, que tem a missão de nos auxiliar. Mas auxiliar em quê? Na consecução desses objetivos de encarnação, para que a gente seja bem-sucedido naquilo que se propôs antes de nascer nesta vida atual. Quando nós estamos muito voltados para o material e para sentimentos menos nobres, né? Quando deixamos nos levar pela raiva, pelo vitimismo, por achar que a culpa do que acontece conosco é sempre dos outros, nós nos afastamos dos nossos anjos de guarda, nós não conseguimos captar a intuição, porque falta essa conexão mental. Por isso é importante o vigiar e orar, porque quando vigiamos, nós vamos perceber aquilo que se passa no nosso interior. E aí a gente pode controlar, peraí, eu quero me aproximar do meu mentor, mas dessa forma não dá, eu preciso nutrir pensamentos melhores. Orar faz muito bem, porque a oração é um pensamento nobre, é uma conversa nobre com Deus e com seus mentores, que está, logicamente, num padrão energético bem mais elevado. Ela proporciona uma conexão mais fácil. E aí você vai ser ouvido e entendido e vai poder receber a intuição quando essa prática da oração se torna mais costumeira em suas vidas. Eu vou contar aqui o exemplo descrito por André Luiz na obra Nos Domínios da Mediunidade, de como que nós podemos perceber o pensamento no cérebro humano. Está André Luiz, junto com outro colega desencarnado, ambos estavam recebendo aulas a respeito de mediunidade de um instrutor chamado Aulus. E eles vieram a um centro espírita terrestre para assistir aos trabalhos de uma sessão mediúnica. E ali, durante os trabalhos, eles se utilizaram de um equipamento chamado, lá na obra, de psicoscópio, que nada mais era que algo similar a um óculos no plano terrestre, só que ele possuía poderes de fazer a pessoa que estava utilizando enxergar o que se passava dentro da mente do médium. Então, André Luiz, quando colocou o psicoscópio, ficou maravilhado ao enxergar os raios coloridos que dali saíam e se conectavam ao mentor desse médium. Ele falou que é um emaranhado de raios, de ondas, e ele jamais tinha imaginado uma coisa semelhante. E é exatamente essa visão que os espíritos evoluídos podem ter. E então isso prova que o pensamento ele é físico, ele pode ser percebido com os instrumentos adequados. Nós não possuímos, os nossos sentidos atuais não conseguem captá-lo. E agora tem a frase mais reveladora desse slide, e talvez de toda a apresentação. A velocidade do pensamento supera a da luz.
Se antes eu disse que a nossa apresentação parecia uma aula de física, aqui eu vou desmentir tudo isso, né? Se eu contar isso para um professor de física, ele vai dizer que eu estou louco, né? Nada dentro do conhecimento científico atual consegue se deslocar a uma velocidade maior que a da luz, né? Sim, só que o pensamento ele não é do domínio científico atual. É por isso que, quando pensamos, nós transmitimos imediatamente a todos que estejam vibrando naquela frequência o conteúdo do nosso pensamento, porque ele se desloca a uma velocidade altíssima, superior à da luz, que, de forma aproximada, a gente pode dizer que se desloca a 300 mil quilômetros por segundo, que é o que está no slide ali, o valor mais exato, né? Está em outra unidade, está em metros por segundo, então seriam 299.792.458 metros por segundo. O pensamento vai mais rápido que isso. Mas semelhantes fatos ainda serão do conhecimento da ciência terrestre num futuro não muito distante, segundo André Luiz. Lembrando que esse livro foi escrito em 1955, ou seja, já se passou algum tempinho. Pode ser que não esteja tão longe assim a ciência chegar a descobrir as variáveis e tudo que envolve o pensamento, que não é do conhecimento atual ainda. Bom, agora vamos falar um pouco a respeito da ciência, né? Do que se sabe atualmente sobre o pensamento. Se sabe pouco. O que se sabe é a parte física, né? Opa, adiantou um aqui. Que para a ciência atual, o pensamento eles tem a sua sede no nosso cérebro físico, né? E quando, na verdade, ele se encontra na mente que não está no nosso corpo físico, né? Nós destacamos aqui o estudo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que pesquisou a atuação da glândula pineal, que alguns chamam por epífise, né, situada no nosso cérebro, e que ela é o grande órgão sensorial do corpo. Ela é o único órgão capaz de transformar os estímulos magnéticos em estímulos neuroquímicos, né? Ou seja, ela é capaz de transformar o pensamento, as características do pensamento, que é um estímulo eletromagnético, em algo fácil de captar para o nosso corpo físico, ou seja, em estímulos bioquímicos. Nós entendemos, nosso corpo capta estímulos bioquímicos, né? Como, por exemplo, quando nós estamos apreensivos, muito ansiosos ou com medo, né? O nosso cérebro produz substâncias que irão acelerar os batimentos cardíacos, por exemplo. Nós iremos sentir alguns arrepios. Então, assim, a gente consegue captar o efeito de certos sentimentos, porque essa transformação na energia eletromagnética em estímulos bioquímicos é feita pela glândula pineal. Vamos agora ver outro estudo a respeito da influência do pensamento. Eu vou tratar agora sobre a obra do Dr. David Hawkins. Ele é um conceituado psiquiatra norte-americano, já desencarnado, que fez um estudo muito extenso a respeito do pensamento. A sua obra, Poder versus Força, os determinantes ocultos do comportamento humano, descreve esses estudos e chega à conclusão que o ser humano está dividido em níveis de consciência. Esses níveis de consciência, segundo o Dr. Hawkins,
são expressos em valores que vão de 0 a 1000, e cada um deles expressa um sentimento preponderante, né? Ele chegou à conclusão que uma determinada pessoa possui ou está apresentando um nível de consciência de determinado valor, por exemplo, o valor 200, que é o nível de consciência da coragem, pelos testes que ele realizou ao longo de muitos anos. Então, uma mesma pessoa pode apresentar comportamentos que seriam típicos de níveis de consciência diferentes. Porém, a média deles é que vai determinar o seu nível de consciência. Para ele, o nível 200, que expressa a coragem, é o ponto de inflexão. A partir dele ocorre o chamado despertar da consciência, onde as pessoas elas passam a se importar com valores mais elevados, né? E ali nós temos, acima da coragem, a neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação. Todos eles irão determinar comportamentos de pessoas mais elevadas, que se movimentam ou se comportam baseado em valores mais elevados. Em contrapartida, aqueles que apresentam níveis de consciência mais baixos, que estão, por exemplo, no nível da tristeza, 75, ou no nível do medo, que é 100, eles vão basear seus comportamentos nesses níveis, nesses sentimentos. E como vimos, os sentimentos expressos, eles são transmitidos, porque eles viram pensamento, né? Então, aqui está uma comprovação científica de que o semelhante se liga a semelhante, né? Como nós vimos lá, pensamentos de igual teor vão atrair outras pessoas ou outros pensamentos que sejam semelhantes. O Dr. Hawkins acrescenta que as pessoas que estão num nível de consciência mais elevado, elas têm a capacidade de influenciar as demais de uma forma muito mais intensa. É por isso que o título da obra se chama Poder versus Força, né? Então, para ele, aqueles que estão em níveis de consciência mais elevados vão apresentar um poder maior, expresso na escala logarítmica, e não, por exemplo, alguém que esteja num nível 400 não está apenas a 100 pontos abaixo do nível 500. Porque não é uma escala linear, é uma escala logarítmica, então está muito aquém. Então, cada nível desse, o nível superior, está muito além do nível anterior. Bom, de posse do que a gente viu até agora, então, inicialmente falamos sobre a visão espiritualista, vimos agora o trabalho de 2 cientistas a respeito do pensamento. Nós podemos já concluir algumas coisas a respeito da influência dele em nossas vidas. Inicialmente, nós sabemos que pensamos o tempo todo, né? Quem consegue ficar um instante sequer sem pensar em alguma coisa? É muito difícil. Contam que as pessoas que praticam meditação, depois de muitos anos, conseguem se voltar totalmente para o seu interior e ficar meditando, pensando só naquilo. Não atrai naquele momento outras preocupações que não aquela que estão vivenciando a meditação em si. Mas é muito difícil. A imensa maioria não consegue ficar sem pensar. Bom, nós pensamos o tempo todo e nós irradiamos matéria mental toda vez que pensamos, né?
Então, é fácil de supor que nós estamos o tempo todo jogando no espaço o produto dos nossos pensamentos, ou seja, ondas semelhantes a ondas eletromagnéticas, com potência, com coloração, comprimento de onda, que vai se misturar à onda mental dos outros cerca de mais de 7 bilhões de seres humanos encarnados nesse planeta. Junte-se a isso que os irmãos desencarnados são em quantidade muito maior. Alguns escritores falam em cerca de 24 bilhões de seres no total, outros até chegam a estimar cerca de 33 bilhões, juntando os encarnados e desencarnados. Não importa. Fato é que é um emaranhado de matéria mental que se propaga e que influencia uma nas outras, dependendo da sua semelhança, da sua conexão. Então, aí nós chegamos a esse ponto muito importante. Pela sintonia, nós nos ligamos aos seres com pensamentos semelhantes. E aqui está colocado seres, tanto encarnados quanto desencarnados. Ou seja, nós mesmos podemos influenciar em outros companheiros que são parceiros de jornada agora, que estão encarnados. E essa sintonia se dá de forma automática. Nós não podemos controlar, porque é algo magnético, né? Vocês já viram, um ímã atrai outro ímã, né? Quando colocado próximo. E assim é. Depois que nós irradiamos nossos pensamentos, nós atraímos outros pensamentos semelhantes. E aí é o que está escrito a seguir. Essa ligação, na maioria das vezes, se dá de forma inconsciente, né? Na correria do dia a dia, ninguém para. Agora eu estou pensando nisso. Então, esse pensamento é elevado. Oba, estou me ligando a um ser de luz. Não, ninguém consegue fazer isso. Né? Só que, ao passo que nós estamos pensando, estamos irradiando matéria mental no espaço, estamos nos ligando àqueles que pensam de forma semelhante, nós estamos também construindo a nossa realidade. E para que essa realidade seja uma realidade que nós gostaríamos, é muito importante que se pense de forma mais elevada. E aí que está a dificuldade, né? É muito difícil reagir de forma elevada quando alguém te insulta, quando alguém te faz um mal, não é mesmo? Sim, eu sei disso. Mas é extremamente importante que a gente passe a trabalhar a dita reforma íntima, que nada mais é do que tentar seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Amar a todos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que se faz isso? É só fazendo ao nosso semelhante aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Isso é amor, na acepção mais elevada do termo. Né? E é um amor que nós desconhecemos ainda. É muito difícil fazer, como Jesus disse, dar a outra face depois de receber um tapa. É muito difícil perdoar os nossos inimigos. Mas é isso que devemos tentar fazer. Cada vez que a gente reage de forma mais amena, sem ser da forma como o ditado diz, olho por olho, toda vez que a gente evita o revide, a gente cresce, a gente joga a matéria mental mais positiva, a gente corta essa ligação que nos puxa para uma realidade mais triste, mais inferior. Bom, e aí chegamos, em si, ao poder do pensamento. Segundo Emmanuel, nós somos instrumentos das forças com as quais estamos em contato. E isso agora fica fácil de entender. Né? Então, é aquele ditado que a maioria dos pais contam para os filhos, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Porque o semelhante atrai semelhante. Vamos até simplificar essa ideia.
Quando você quer, por exemplo, ir tomar um café um dia de tarde, fazer um lanche, e quer uma companhia, você vai convidar alguém que esteja disponível, logicamente, que tenha afinidades com o teu jeito de ser, né? Você vai conversar alguma coisa, não vai só comer e tomar o café. Então, seria muito desagradável passar esses momentos na companhia de alguém que pensa muito diferente, que só vai falar de coisas desagradáveis, né? Vai ser uma experiência ruim, né? Por isso, costuma-se convidar alguém que goste das mesmas coisas, tem as mesmas preferências. Pode-se falar de futebol, pode-se falar sobre um filme, sobre qualquer assunto que os dois gostem, né? Da mesma forma, a mesma ideia se tem com relação ao pensamento, né? Então, nós vamos receber a influência dos seres, das forças e das energias com as quais estamos em contato. E a gente vai estar em contato mais íntimo com as energias de valor semelhante, de padrão vibratório, de frequência semelhante. Uma interfere na outra, aumentando o seu poder. Sabe? É por isso que é normal, quando você está numa discussão com alguém, você sempre lembra que os pais costumam dar aquele conselho: respira fundo, toma um copo d'água, não toma nenhuma decisão apressada, porque senão os dois vão partir para a agressão física, né? E normalmente isso acontece. E quando acontece, é porque você está captando não só o seu sentimento. Esse seu sentimento ele está sendo aumentado pela atração que está recebendo dos pensamentos semelhantes, né? Porque é magnético, você não controla, você não sabe, mas está acontecendo. A energia do seu pensamento está sendo aumentada por pensamentos semelhantes que ele está captando. Então, como que eu posso mudar essa realidade? Mudando a qualidade dos pensamentos que emitimos. Parece simples, né? Mas não é. É muito difícil. A maioria das pessoas falam que eu não quero mudar. Eu sou como eu sou, quem quiser que me aceite assim, eu gosto do jeito que eu sou. Mas eu diria para que se pensasse na seguinte pergunta: tudo bem, você gosta do jeito que você é, mas você gosta da realidade que existe ao seu redor? Você gosta da realidade que a sua vida está te apresentando? Caso você não goste, passe a analisar um pouco a forma como você pensa, como você age, principalmente como você reage às situações que a vida te apresenta. Se você costuma reagir de forma agressiva, de forma a se colocar na posição de vítima sempre que há uma dificuldade ou sempre que as coisas não dão certo, é interessante parar para pensar e ver o que é necessário mudar. Porque, nesse caso, a vida não está como você gostaria, né? Ela sempre será consequência daquilo que fazemos, daquilo que pensamos. Logicamente, cada um de nós tem uma carga que traz de vidas passadas, né? Nós somos ainda espíritos quase no estágio infantil ainda, querendo passar para a adolescência espiritual, porque essa evolução espiritual se dá pela evolução moral, não apenas pela evolução intelectual. Então, basta olhar ao redor do nosso planeta, que é fácil encontrar tragédias, é fácil encontrar inveja, é fácil encontrar pessoas que desejam o mal dos outros, é fácil encontrar pessoas que julguem seus semelhantes. Então, não passemos a não mais julgar os nossos. Lembra-se da máxima de Chico Xavier: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada vez melhor. Não se deixe influenciar pelo pensamento dos outros.
Não seja como um barco à deriva, desgovernado, que vai sendo levado ao sabor do vento. Tente controlar o seu destino, mudando a qualidade daquilo que você pensa. É possível, é muito difícil, mas é preciso romper a inércia, dar o primeiro passo. Isso vai ser feito de forma meio que maquinal nas primeiras vezes. Se você é uma pessoa que não tem paciência, a vida vai te colocar situações para testar sua paciência. E aí tenta reagir com mais calma. Para pensar, puxa, é aquela situação de novo. Tá, tudo bem, eu vou aguentar mais um pouquinho. Cada vez que você resiste, você vai atraindo para si a influência das energias positivas da vida. Por exemplo, a intuição do seu mentor, do seu anjo de guarda. Ele vai conseguir se conectar mais fácil contigo, te transmitindo energias que vão fortalecer a sua vontade de resistir. Diariamente, seres iluminados, angélicos, seres acima do porte do governador espiritual da Terra, do Mestre Jesus, derramam incessantemente energias de amor e paz nesse planeta. Só que muitas vezes nós não conseguimos captá-las e aproveitar a sua força, o seu poder, porque nós não conseguimos nos conectar a ela, porque estamos vibrando numa frequência bem abaixo. Cada vez que a gente resiste aos sentimentos inferiores, a gente se aproxima de padrões mais elevados de sentimentos que são expressos por seres mais elevados moralmente. E lembre-se da escala do Dr. Hawkins, que quem está acima tem um poder, logaritmicamente falando, muito superior àquele que está abaixo. Então, a ciência está chegando a essa conclusão, cada vez mais estudos são feitos, vale a pena tentar resistir aos maus instintos, porque nós estamos aqui justamente para vencê-los, vencer os vícios, vencer esses maus instintos que são, na maioria das vezes, baseados no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na falta de empatia, na falta de fraternidade, que é pensarmos em todos como irmãos em Deus. Mesmo aquele criminoso é nosso irmão, doente, mas é. Ele não precisa do nosso ódio, do nosso desejo de vingança. Ele precisa da nossa compreensão e do nosso amor. Eu sei que isso é muito difícil. Inicialmente é bom tentar, pelo menos, não desejar vingança, não desejar o mal de ninguém. E aí, isso é um bem que você faz para si mesmo, porque quando você deixa de desejar o mal, mesmo para uma pessoa que tem um comportamento mau, você reforça a sua defesa energética, você fecha as brechas que você mesmo abriu em sua aura quando você pensava com ódio. E ali nós temos algumas formas também de facilitar essa mudança de comportamento. Então, nós passamos por momentos de muito medo agora, é normal, né? Mas você pode ouvir uma música boa, uma música mais agradável, que lhe transmita paz, né? Você pode assistir um filme de comédia, por exemplo, que te divirta. A alegria e o riso são poderosos instrumentos para elevar a nossa frequência. Ou qualquer outra atividade que lhe dê prazer e não prejudique o seu semelhante. Sabe? Outra forma elevada é se conectar mais com a natureza. Passear em parques que tenham gramas, árvores, sentar-se encostado numa árvore, tirar o calçado, tirar a meia, colocar os pés no solo, na grama, se aproximar, por exemplo, sempre que possível, da praia ou de um rio, cachoeira, sentir a energia dos vegetais, sentir a energia da água. Você vai estar se conectando com energias que poderão lhe ajudar a se livrar desses instintos de reagir
com agressividade, com violência, desejando uma realidade pior para o seu semelhante. Reagir com inveja, por exemplo. Eu lembro que o pensamento, ele não fica oculto dos nossos irmãos desencarnados. Então, nós podemos usar máscaras para a sociedade, né? Nós podemos esconder aquilo que estamos sentindo e pensando. Às vezes, nós estamos nutrindo uma inveja, principalmente expostos a situações que as redes sociais só propagam realidades que, na verdade, não são a verdadeira rotina de cada um de nós, né? Cada um coloca seus melhores momentos ali, é natural, né? Só que isso desperta em outras pessoas a inveja, né? E devemos lembrar que, mesmo que você esconda isso de toda a sociedade, essa máscara não existe para o plano espiritual. Você está sendo, esse seu sentimento, esse seu pensamento está sendo captado por aqueles irmãos desencarnados que também sentem e pensam da mesma forma. E você poderá ser alvo, inclusive, de obsessões. Então, a melhor forma de evitar isso, elevando a sua defesa energética, é pensando, é nutrindo sentimentos bons, é fazendo a sua reforma íntima, procurando se tornar uma pessoa melhor. Aí sim, você estará se protegendo. Vamos passar, então, ao final, e eu gostaria de deixar aqui essa frase, é um pensamento, né, que é comum nas redes sociais, mas que vem bem a calhar aqui, é um bom ensinamento. A nossa mente é como uma antena. Ela capta o que estamos sintonizando, o bem ou o mal. Depende de nós mudarmos a frequência, e só de nós. Eu gostaria de expressar a minha atenção a todos que estiveram conosco aqui e deixar essas ideias para que vocês reflitam, que elas possam ser úteis para você criar uma realidade melhor em sua vida. E eu desejo, do fundo do meu coração, que você fique com a paz de Jesus e que você possa ter um comportamento que te permita atrair e captar cada vez mais a luz de amor que o nosso Deus, Criador de todas as coisas, o amado Mestre Jesus, despejam incessantemente todos os dias sobre este planeta. Fiquem em paz. Foi um privilégio ter estado com vocês.